Conversando um pouquinho sobre o que interessa, né, gente? Que é o sistema circulatório humano, o sistema circulatório na gente. E ele se divide em duas áreas. Nós temos o tubo digestivo, que é exatamente por onde o alimento vai passar. E nós temos os órgãos anexos. Gente, os órgãos anexos, o alimento não passa por eles, mas eles auxiliam no processo digestório. Em relação ao tubo digestivo, número 1, boca, né, moçada? Por onde você vai ter a entrada do alimento. Sendo que a boca está associada a 3 órgãos anexos. Nós vamos ter lá língua, nós vamos ter lá os dentes e nós vamos ter as glândulas salivares. Sendo que existem 3 conjuntos principais de glândulas salivares. Nós vamos ter, número 1, as chamadas glândulas sublinguais, nome autoexplicativo, localizadas lá bem embaixo da língua. As glândulas chamadas de submandibulares, onde as glândulas submandibulares estão localizadas no ângulo da mandíbula, mais ou menos nessa região. E nós temos as glândulas parótidas, sendo que as glândulas parótidas são as maiores dentre as 3, localizadas mais ou menos aqui, embaixo da sua orelha. Depois, moçada, lá da boca, a gente vai ter faringe, né? Também conhecida com o nome de garganta. Então, a região aqui de faringe. Lembrando que a faringe, ela origina 2 canais, né? O canal da frente vai exatamente ser a laringe, que vai dar lá no sistema respiratório. E o canal de trás vai ser o esôfago. E o esôfago relacionado ao tubo digestivo. Terceiro componente aqui, esôfago. Gente, o esôfago ele vai dar no estômago. Estômago, gente, lá pode ser descrito como uma espécie de bolsa, né? Sendo que o estômago localizado do lado esquerdo do seu organismo, ou seja, o estômago localizado desse lado de cá. E depois do estômago, nós vamos ter o intestino delgado. Gente, o intestino delgado, ele vai apresentar 3 regiões. A primeira delas chama duodeno. E, gente, as outras 2, hoje em dia são colocadas como uma coisa só. Chamaremos de jejuno íleo. Assim, né? Originalmente era duodeno, jejuno e íleo. Só que os anatomistas nunca se decidiram muito bem onde é que terminava o jejuno e começava o íleo. E a tendência da gente hoje em dia é chamar de jejuno íleo. O duodeno é o início. Então, o duodeno são os 25 centímetros iniciais do intestino delgado, o duodeno. E nós temos que essa área aqui, ela é o jejuno íleo. E aí, gente, bom senso, né? Se o cara colocar mais perto do duodeno, é o jejuno. Se o cara colocar mais longe do duodeno, é o íleo. Né? Mas assim, precisamente onde é que termina o jejuno, começa o íleo? Não tem isso não. O duodeno, ele está associado a 3 órgãos anexos extremamente importantes. Número 1, fígado. Maior glândula do corpo humano, localizada aqui, ó, do lado direito. Então, você tem aqui fígado na brincadeira. Gente, você vai ter associado ao fígado a vesícula biliar. A propósito, né? Quando a gente fala aqui em vesícula biliar, meu desenho não ficou legal, porque na verdade a vesícula biliar era para estar por trás do fígado nesse desenho. Então, nesse caso lá, a vesícula biliar deveria estar localizada atrás do fígado. Coloquei aqui na frente, né, só para facilitar a visualização da estrutura. E você vai ter também o pâncreas, né? Sendo, gente, que o pâncreas, ele está localizado do lado esquerdo, bem abaixo do estômago, né? Então, nós temos aqui o pâncreas do lado esquerdo, então está localizado desse lado, abaixo do estômago. Depois, moçada, do intestino delgado, a gente vai ter lá o intestino grosso, essa região que eu pintei de vermelho. Sendo que o intestino grosso, ele vai apresentar 3 regiões. Essas regiões são chamadas de seco. Seco, essa região inicial do intestino grosso, nesse caso, seco. Inclusive, essa tripinha
que está desenhada bem aqui, gente, é o famosíssimo apêndice, né? Aquele que só serve para dar apendicite. O nome dele é apêndice vermiforme ou apêndice secal. Depois a gente conversa um pouquinho, né? Qual é o sentido disso aqui? Né? Mas o apêndice vermiforme ou apêndice secal, exatamente localizado, né? No seco, o comecinho do intestino grosso. Intestino grosso, ele tem um seco, tem o cólon, sendo que o cólon se subdivide em 4 partes. Cólon ascendente, que sobe, cólon transverso, que vai de um lado para o outro, cólon descendente, que desce, e cólon sigmoide, que faz aqui uma curva. Então eu vou aqui numerar 1, 2, 3, 4. As 4 regiões que a gente vai ter em relação ao cólon, só colocando aqui a título de observação, cólon ascendente, a parte moçada que está subindo, cólon transverso, a parte que vai de um lado para o outro, cólon descendente, a parte moçada que desce, e cólon sigmoide, sigma é a letra grega para S, né? Porque o sigmoide faz uma curva, forçando a barra lá, sinuoso, lembra a letra S? E nós temos o finalzinho do intestino grosso, chamado de reto. E aí, né, moçada, o reto vai bater no ânus final lá do tubo digestivo. Ânus, né, gente? Vários termos técnicos para descrever o ânus, né? Fiofó, furico, anel e tal. Cada região lá, né, tem seu termo técnico para descrever lá o ânus. Né? Mas, de modo geral, ânus. Quer dizer, então, que você tem os componentes do tubo digestivo em si e os órgãos anexos. Né? Então, repetindo, o tubo digestivo em si: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que começa com duodeno, intestino grosso, que começa com seco e termina no ânus. E aqui na figura também estão descritas algumas estruturas que são órgãos anexos ao tubo digestivo. Quando a gente fala sobre o tubo digestivo, a gente lembra para vocês da estrutura que o tubo digestivo tem. Essa estrutura do tubo digestivo que eu vou estar descrevendo vai ser, então, do esôfago até, gente, o ânus, tá? Porque em outras regiões você não tem essa mesma estrutura. Por exemplo, quando você pega lá boca e faringe, a estrutura não vai ser a mesma, né? Boca e faringe, por exemplo, é feito de músculo estriado, né? Músculo estriado esquelético, né? Tanto é que você controla lá a deglutição. Mas, gente, do esôfago até o ânus, você vai ter, por exemplo, um músculo liso. Na verdade, nós vamos ter algumas camadas em relação ao tubo digestivo, lá vamos nós de fora para dentro. Primeira camada do tubo digestivo vai ser exatamente chamada de serosa. Essa serosa do tubo digestivo, conhecida com o nome de peritônio. Aproveito para lembrar das 3 serosas que a gente tem que conhecer: pleuras, que envolvem os pulmões; pericárdio, que envolve o coração; e peritônio, que envolve aqui o sistema digestório. Sendo que a gente coloca aqui, moçada, lá, serosa, o peritônio, vai ser exatamente a camada mais externa. Essa camada mais externa, constituída de tecido epitelial e tecido conjuntivo. Beleza? Segunda camada que a gente vai ter lá a camada muscular. Camada muscular, gente, vai ser camada do meio, e ela é constituída de tecido muscular liso. Esse tecido muscular liso é importantíssimo exatamente para o peristaltismo. Tem aquele movimento que empurra o alimento no sentido boca-ânus, né? Por exemplo, quando você come alguma coisa, o alimento ele vai percorrendo o tubo digestivo, não é pela gravidade. Claro que a gravidade ajuda, mas independentemente da gravidade, devido ao movimento peristáltico dessa musculatura lisa, tecido muscular liso aqui nesse caso. Se você beber um copo d'água e ficar de cabeça para baixo, vai ser mais difícil. Mas a água continua indo no sentido boca-ânus por causa desse músculo liso. Em alguns casos, eu posso mexer no peristaltismo de acordo com suas necessidades. Toda vez que tem alguém irritando a parede do seu estômago, eu vou inverter o peristaltismo do estômago para a boca
e vou vomitar. Por isso que quando você toma umas cachaças, né, você pode vomitar, o álcool é irritante à parede do estômago, de maneira moçada, que no que irrita, manda um sinal para o sistema nervoso e gera um reflexo, inverte o peristaltismo do estômago para a boca e você vomita. Se, entretanto, o irritante está no intestino, não tem como inverter o peristaltismo. Você acelera o peristaltismo para poder facilitar a eliminação do irritante através de diarreias, né? No que acelera o peristaltismo, as fezes saem mais rápido, né? Com muita água, porque não dá tempo de você tirar a água das fezes. Normalmente eu tento tirar o máximo de água das fezes para não desidratar. Eu vou reabsorver a água das fezes para exatamente segurar a água no meu corpo e não desidratar. Mas quando eu acelero o peristaltismo, lá na região do intestino, para poder eliminar alguma toxina, não dá tempo de reabsorver a água, quer dizer que as fezes saem com muita água na forma de diarreia, para poder eliminar algum irritante. Né? Por isso que quando você tem algum vírus, alguma bactéria, na região lá do intestino, alguma toxina sendo fabricada, você vai ter diarreia. Por isso que quando você toma umas cachaças, né? Se você não vomita, pode ser que você tenha lá umas fininhas super divertidas no dia seguinte, né? O álcool lá no intestino também é irritante. No intestino, acelera o peristaltismo e você vai acabar, nesse caso lá, podendo ter diarreia. Terceira, gente, lá, e última camada, ela vai ser a mucosa. Sendo que a mucosa será a camada mais interna, né? Na mucosa, a camada mais interna, ela é constituída de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo da mucosa, por vezes é chamado de submucosa, e tecido epitelial. É por isso que tem livro que diz que o tubo digestivo ele tem 3 camadas, serosa, muscular e mucosa, mas tem livro que fala que são 4 camadas, né? Nesse caso lá, falando da submucosa. Então, serosa, mais externa, tecido epitelial e tecido conjuntivo. Você tem lá muscular, camada do meio, tecido muscular liso. A mucosa, a mais interna delas, tecido conjuntivo e tecido epitelial. Quer dizer, quando eu pego o tubo digestivo e corto, nesse caso o tubo digestivo, mostrando lá as camadas que a gente vai ter, exatamente como a gente tinha descrito aqui na brincadeira. Nós temos lá a serosa, também pode ser chamada de adventícia, no caso lá do tubo digestivo peritônio. Nós temos camada muscular, que é exatamente a camada média, e nós vamos ter a mucosa lá dentro. Lembrando, né, gente, que isso aqui seria a cavidade no interior do tubo digestivo, luz ou lúmen, exatamente o espaço vazio que você tem, por onde o alimento ele vai transitar. Então o alimento vai passar na luz, no lúmen, aqui no caso. Lembrando para vocês que esse tecido epitelial que a gente vai ter em relação ao tubo digestivo, ele vai ser um epitélio que ele é simples, uma única camada de células para poder facilitar a absorção de substâncias, e ele é prismático, né? Então ele é classificado como simples prismático. Simples, uma única camada de células. Prismático, com células alongadas, né? Então a estrutura do tubo digestivo de esôfago a ânus. Como eu disse, né? A gente tem que boca e faringe é diferente. Na faringe, ao invés de você ter tecido muscular liso, você tem tecido muscular estriado esquelético, faringe para deglutição, para engolir o alimento. O controle dela vai ser um controle voluntário. E aí, moçada, a gente mostra algumas figuras mais bonitinhas sobre o sistema digestório, né? Primeiro componente lá do sistema digestório é a boca, por onde, óbvio, né, o alimento vai entrar. Associada lá a 3 conjuntos de glândulas salivares principais. São 3 pares de glândulas salivares. Sublinguais, embaixo da língua. Submandibulares, lá no ângulo da mandíbula. E as glândulas parótidas localizadas mais ou menos embaixo da orelha. Parótidas, as maiores delas. Nós vamos ter, gente, no final da boca, faringe, também é conhecida como garganta, né? Na frente da faringe, a laringe do sistema respiratório. Atrás, moçada, você vai ter o esôfago, que é do sistema digestório. Na esôfago vai bater no estômago. E depois do estômago você tem o intestino delgado. Primeiro componente do intestino delgado, primeira região do intestino delgado, o duodeno, associado a 3 órgãos anexos, né? Fígado, maior glândula do corpo humano,
associado lá à vesícula biliar, e a gente vai ter o pâncreas, né? Lembrando que fígado e vesícula biliar localizados lá do lado direito, e o pâncreas do lado esquerdo, mais ou menos embaixo do estômago. Aí a gente tem o resto do intestino delgado, é o jejum no íleo. Terminou o intestino delgado, começa o intestino grosso, né? Primeira região do intestino grosso vai ser o seco, e o seco está associado ao apêndice secal, também chamado de apêndice vermiforme, né? Depois do seco nós temos cólon, né? Cólon tem lá aquela região, cólon ascendente que sobe, transverso que vai de um lado para o outro, descendente que desce, sigmoide que faz uma curva e vai bater no reto, né? E aí, moçada, na extremidade do reto, o ânus final do tubo digestório.